pelo menos para mim, é primeiro dia de formação com vocês, né? Acho que vocês já têm outras rotinas acontecendo, mas nós estamos de novo diante de um ano em que a questão da pandemia ainda continua ativa. Esse ano, talvez se todo mundo puder desligar o som, né, pode ser importante, né? Isso. Ver se vocês conseguem desligar o próprio som, né? Isso é importante, né? Isso. Então, nesse período de tempo, nós ainda vamos continuar desse jeito. O tempo comum vai se iniciar e tem uma oração do tempo comum que é muito bonita, que acho que é a oração do segundo domingo do tempo comum, que diz assim, deixa eu localizar aqui onde está. Olha, diz assim essa oração. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Nessa oração, a oração correta, né, de fato é do segundo domingo do tempo comum, que nós pedimos que Deus dê ao nosso tempo a paz de Deus, a paz que é de Deus, que vem da sua divina majestade. Ainda vamos ter um tempo difícil, muitos de nós vamos acabar tendo que lidar com essa situação, então vamos pedir sempre que Deus dê ao coração, à inteligência, às nossas emoções, ao equilíbrio interno que nós precisamos ter, a paz, para que nós não acabemos sendo arrastados por uma série de coisas que podem acontecer depois. E eu peço que a gente pense nisso, porque você, como catequista, é alguém que precisa transferir esta paz para as pessoas. Não chega em você e para, toda a bênção que vem até você chega para se multiplicar, não é? Então você tem que ser alguém assim também. Por isso vamos rezar pedindo que Nossa Senhora esteja conosco, nos iluminando neste. Reze comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendito é o fruto Santa do Maria, vosso Mãe de ventre, Deus, Jesus. Santa rogai Maria, por Mãe nós, de Deus, pecadores, rogai por nós, pecadores, agora agora e e na na hora hora de de nossa nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, que bom, pessoal. Olha só. Então, no nosso último encontro, a gente falava sobre o diretório. Agora me lembrem que capítulo a gente parou, eu acabei não me lembrando. Vocês se lembram de qual foi o capítulo que a gente parou? Eu tinha marcado, mas a minha marcação caiu. Eu tenho a impressão que era o 8º capítulo, não tenho certeza. Ficou faltando os 5 últimos. Os 5 últimos. Ficou, peraí. Perfeito. Oitavo capítulo. Oi, a gente foi até o 8º capítulo, né? A gente vai começar então o 8º. Vamos oitavo. entrar no 8º capítulo. Perfeito. Então é o 8º capítulo. Aqui eu vou começar a partir dele, então. Então vamos lá. Eu quero dizer, então, que além desse estudo nosso, eu produzi vários e vários vídeos por aí, né? No meu canal lá no YouTube tenho 4 vídeos também sobre o diretório, e vocês podem, depois, se quiserem, se aprofundar por ele, não é? O 8º capítulo que a gente começa agora a estudar é um capítulo que já nos ajuda a pensar na relação de catequese que a gente vai ter nesse ano. O título é Catequese na Vida das Pessoas, e entre vários conceitos que ele traz, aqui tem um conceito que nunca foi desenvolvido. Esse conceito nunca foi desenvolvido completamente, que é o conceito de igreja doméstica. Talvez você, que já tem uma vida de mais caminhada, já consegue pensar assim na sua vida, na sua existência, mas pastoralmente as nossas comunidades não conseguiram desenvolver o conceito de igreja doméstica. Isso é uma constatação. Estou falando isso porque é do conceito de igreja doméstica que sai aquela questão de que o pai e a mãe são os primeiros catequistas. Não é que estou desmerecendo, mas os pais e as mães, hoje em dia, em geral, não têm condições de educar os filhos na fé. Não é nem porque eles não queiram, é porque eles acabaram. Talvez tenha algum microfone aberto, pode ser fechado, talvez, não é? Isso, obrigado.
mas é porque os pais e as mães das nossas crianças acabaram não recebendo uma formação adequada. Vocês me entendem? Então, a gente, quando falar da catequese, por exemplo, no âmbito da família, essas duas questões de igreja doméstica e pais como primeiros catequistas precisam ficar claras para nós. Uma vez aí mesmo em Teresina, conversava com uma catequista que me falou assim, que ela precisa ensinar até o sinal da cruz para seus catequizandos, porque os pais não conseguem ensinar nem o sinal da cruz. Claro, tem realidades e realidades. Aqui, para mim, para a minha realidade, isso é verdade também. Então, significa que a gente tem que ensinar muita coisa. Agora, veja bem, por que eu estou falando isso, gente? Esses itens todos aqui, que a gente está tratando, por exemplo, o número 226, dependem de uma concepção, de uma ideia de família que ajuda o seu filho e a sua filha a desenvolver-se na fé. Mas isso não acontece na maioria da nossa realidade do Brasil, né? Por exemplo, olha só o que diz o número 227. Diz assim: a família é um anúncio de fé enquanto lugar natural no qual a fé pode ser vivida de maneira simples e espontânea. A família tem uma prerrogativa única, transmite o evangelho, radicando, ou seja, adaptando, né? Colocando a raiz. Radicar é colocar a raiz. No contexto de profundos valores humanos. Bom, aqui a gente tem que ter uma grande dose de maturidade, viu, catequistas? Talvez parte do que a gente não conseguiu transformar as famílias de igreja doméstica também seja missão nossa. Eu não gosto de quando falam assim, isso aí é culpa da catequese. Não acho que é legítimo, mas agora, veja bem, agora eu quero que vocês tenham um olhar diferente para isso. Talvez vocês, catequistas, precisem aí na sua realidade pensar a possibilidade de desenvolver um serviço catequético para evangelizar as famílias. Acho que é muito fácil, com todo o carinho que estou dizendo isso, nem é para vocês, é para o Brasil inteiro, né? Mas eu acho que é muito fácil nós ficarmos dentro dos nossos limites, sempre fazendo o mesmo de sempre. Aqui, segundo o diretório, precisamos aprender a criar estratégias de evangelização interessantes, inteligentes e eficazes. Coisas boas, certo? Coisas interessantes, coisas que atraiam a atenção das famílias. Não sei o que a gente pode fazer. Talvez a gente possa pensar sobre isso numa outra ocasião, mas o fato aqui, não sei se estou me fazendo claro. A família também é objeto seu, meu, objeto nosso como catequistas, certo? Somos aqui vários, eu nem sei quantos somos nessa sala, somos muitos aqui, 46 participantes. Tudo bem, somos de várias paróquias, mas veja bem, eu sei que na minha paróquia tem mais catequistas além de mim. E o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, é algo que de vez em quando eu falo. É preciso sair daquela questão de sempre. Lembra que eu dizia para vocês em dezembro, acho que foi em dezembro, novembro, eu dizia assim para vocês, é muito fácil, todo início de período, receber 10, 20 catequizandos que a paróquia me dá. Isso está ultrapassado, a gente precisa ir em busca de outros aí. Aqui estão os pais, né? Não sei como é que isso poderia te incomodar um pouco, para você criar algo para os pais. Porque uma coisa ficou revelada muito claramente nessa pandemia. A fragilidade da catequese que eu e você, catequistas, oferecemos para as famílias. Às vezes a gente não oferece nenhuma formação, né? Mas isso é o padre que tem que dar. Não, esquece do padre, ele nem vai ter tempo para nada, né? A gente tem uma vantagem aqui, que é que nós somos vários catequistas em cada comunidade, certo? Bom, e tudo isso está dizendo o diretório, eu estou só sendo o porta-voz. Então fala de novo no 227, fala-se no 228. Vocês talvez já tiveram alguma formação de catequese moral, né? Catequese moral, gente, olha só que interessante. É uma disciplina bem interessante, porque trata da ética e como é que nós, como catequistas, ajudamos as pessoas a vivenciarem a moral e a ética católica. É algo bacana, viu? Moral não tem nada a ver com moralista. Você sabe o que é essa postura moralista? É, por exemplo, uma pessoa que não tem boa formação doutrinal, vê uma moça passando ali no outro lado da rua com uma saia um pouco curta e já fala assim,
Olha que escandalosa essa daí. Sabe as irmãs cajazeiras do bem-amado? Vocês não vão saber, né? Não é do tempo de vocês. Mas a pessoa moralista, ela é igual às irmãs cajazeiras, ou a dona Perpétua, aquela outra história da Tieta, né? Essas histórias, antes de serem produções visuais, eram livros. Então, moralista não é nada disso, né? A pessoa que estuda a moral, estuda o que está por detrás de certos comportamentos e como é que esses comportamentos desumanizam a pessoa. É outra história. Estou falando isso porque, quem sabe, né, vale a pena estudar um pouquinho de catequese e moral, certo? Catequese e moral cristã. Porque no número 228 diz assim, ó, a vida conjugal e familiar, vivida segundo o desígnio de Deus, já constitui por si um evangelho. Não é bem verdade, mas deveria ser, talvez, né? Não é bem verdade. Aqui, pelo menos nas nossas realidades, não é assim. Então, para falar de catequese com família, é bem importante a gente fazer um aprofundamento nesses temas, correto? É bem importante. O número 230 diz assim também. Nos tempos atuais, a catequese com as famílias é perpassada pelo querigma, porque diante das famílias e no meio delas, deve ressoar sempre de novo o primeiro anúncio, que é o mais importante, o mais atraente, o mais belo. Muito bem. É aqui que entra o aspecto do querigma. Deixa eu te perguntar, você que está anotando, anota numa margem aí do seu caderno, da sua anotação, o que eu vou te perguntar agora. Meu Deus, O que você imagina? Só faltou aquele negócio. Ele parece a... Eu acho que tem algum microfone aberto, né? Isso, fecha o microfone, obrigado. Mas eu quero que você anote bem grande aí, anote a palavra querigma na margem do seu caderno, e embaixo anote como é que você acha que deve acontecer o querigma. O que é querigma, afinal de contas? Como que deve acontecer o querigma? Escreva bem rapidinho. Como é que deve acontecer um querigma? Qual que deve ser a qualidade? Qual que deve ser algo que chama a atenção no querigma? Se fosse para descrever numa palavra só, como o querigma precisa ser? Correto? Pensa um pouquinho comigo só para explicar essa parte aqui tão importante do diretório. Como é que um querigma precisa ser? Qual a palavra que pode definir querigma? Tá? Isso, anotaram? Isso, vai anotando. Eu vou começar a falar sobre isso agora. Veja. Olha, gente, quando fala-se de querigma, você tem que pensar em algo surpreendente, primeiramente. Algo que foge das coisas comuns. Querigma é assim. Segundo, o querigma deve ser algo interessante. Eu já usei essa palavra hoje. O querigma deve chamar a nossa atenção. Não deve ser algo comum e corriqueiro, mas deve ser algo que, quando acontece, a gente coloca nossos olhos sobre aquilo que está acontecendo e fala, olha que interessante, queria ser eu fazendo isso. Aí nós temos algumas características do querigma. Querigma tem que ser algo bonito, impactante, certo? Assim precisa ser o querigma. Porque a gente fala de querigma, mas às vezes, e eu não sei daí dessa realidade de vocês, eu não sei. Mas quando a gente fala de querigma, o que eu vejo aqui me desanima, pelo menos na minha região, que é São Paulo. Me desanima porque a gente vê uns encontros de querigma muito despreparados, muito desanimados, e as catequistas fazendo aquele encontro de querigma, seja com pais, ou com padrinhos, ou com quem quer que seja, como se fosse praticamente ali, desculpe a comparação, mas é para as minhas colegas aqui de São Paulo, né? Quase que como se fosse uma fala para um velório, sabe? Era isso que eu uma vez vi numa paróquia daqui. O querigma não tem que ser nada disso, ele tem que ser algo surpreendente, tem que ser algo interessante, tem que ser algo que atrai os olhos e faça as pessoas se conectarem. Olha, gente, vamos falar a verdade. Para você e para mim, isso não é tão difícil de acontecer se a gente preparar direitinho, não é verdade? No mínimo, o nosso querigma vai acontecer em um veículo que a gente já sabe dirigir. Esse veículo se chama encontro de catequese. Eu sei pilotar muito bem o encontro de catequese. Começa com uma oração, eu apresento um tema e levo os participantes a se envolverem com esse tema, que está sempre iluminado por um texto da Bíblia. Agora, como é que eu vou conduzir esse querigma? Como é que vai acontecer isso? Só um minuto, parece que a campainha está tocando, só um minuto, desculpem por isso.
Eu peço desculpas a vocês, eu estou sozinho hoje e eu comprei uma lâmpada nova para as gravações, porque vocês estão vendo que estou no escuro, né? É porque a lâmpada antiga não estava funcionando. Aí chegou, mas tudo bem, agora a gente vai com essa mesma, né? Tudo bem, pessoal? Então eu estou dizendo do querigma. E o querigma acontece dentro de algo que a gente sabe fazer, muito bem. O fato é que parece que nós estamos utilizando alguns recursos engessados para o nosso encontro. Olha só, eu só vou fazer alguns apontamentos e você pensa nisso que eu vou dizer. Primeiro, qual tem sido a qualidade das minhas informações? Quando eu digo informação, envolve formação, envolve leitura, envolve várias coisas. Envolve até mesmo aquele formador ou padre que eu acompanho, aquela freira. Se isso tem me dado prazer ou isso tem sido cansativo? Eu vou dar uma dica a você, preste atenção. Se algo está cansativo ou enfadonho, você não acompanhe mais. Pare de acompanhar. Sabe por quê, gente? A gente tende a copiar modelos de comportamento. A gente tende a acompanhar modelos de comportamento e até mesmo de fala que as pessoas têm. E isso não te ajuda se você começa a incorporar na tua fala, com quem quer que seja, formas um pouco mais cansadas de falar. Isso não te ajuda. Primeiro ponto é esse. Segundo, é muito importante manter a tua mente, o teu cérebro ativo, como se fosse aí uma musculação, uma ginástica cerebral. Como é que você pode fazer isso? Por exemplo, lendo um livro que você goste. Ah, mas o livro não tem nada a ver com catequese. Não tem problema. Leia um romance, leia uma aventura, não sei. Faça isso. Não é difícil hoje conseguir livros. A gente tem ótimas livrarias, não é? A Em Teresina tem, por exemplo, né? A livraria Nova Aliança. Mas você pode comprar livros de muitas formas. Então, isso também te ajuda a melhorar a tua linguagem, a tua capacidade de comunicação. Outra coisa, só fecha o microfone, por gentileza, quem está com o microfone ligado. Isso, obrigado. Outra coisa, ninguém nunca repara no tom de voz como a gente fala. Aí, uma vez eu dizia lá no início do ano, numa formação, uma frase do Paulo Altran, que é: nosso tempo é complicado porque os atores falam mentiras parecendo verdades, e ele fala bem assim, e os padres falam verdades parecendo mentiras. Você precisa também prestar atenção no seu tom de voz e na forma como você faz as ideias aparecerem para as pessoas. Eu sei que isso talvez seja algo que você já saiba, mas eu quero dizer que a precisão está nos detalhes, o cuidado está nos detalhes. Não se faz querigma cansado, não se faz querigma desanimada, não se faz querigma sem ter um conteúdo para dar, e não se faz querigma também, catequista, sem você se lembrar de que o que você está fazendo é muito importante. Você precisa lembrar que as suas palavras, por mais que para você não signifiquem muito, porque você inclusive já vive tudo isso, mas você tem que lembrar que essas palavras, combinadas com a forma como você apresenta elas às pessoas, vão frutificar e vão ter uma importância muito grande. Você não pode esquecer disso, correto? Tudo isso para falar do querigma. As nossas famílias, muitas vezes, não sabem exatamente onde está o problema, onde está o erro, porque elas não conseguem acompanhar a catequese. Um
parte grande do erro está no costume de não acompanhar nada da igreja. Essa é a verdade. Mas parte do erro também está em uma comunicação ruim que nós temos para fazer o querigma. A gente faz um querigma cansado, como se a gente estivesse morrendo. Não pode. Se não pode, tem que rever o querigma, né? Tem que rever. Aqui temos bastante catequistas jovens aqui na nossa comunidade. Acreditem em vocês, né? Um dia eu falei assim para os meninos, coloquei o dedo na cara deles e falei brincando, mas falei sério. Olha, eu vou vir aqui, vou dar uma formação para vocês de bons modos. Eu vou ensinar a passar a sua própria camisa, vou ensinar vocês a fazerem a barba e vou ensinar vocês como é que vocês falam algo parecendo algo digno. Porque jovem, vocês sabem como é jovem às vezes, né? Jovem que não recebeu formação ainda mais. Para fazer uma fala com os pais, ficavam todos ali com vergonha, segurando um papel, querendo ler o papel e gaguejando, né? E assim por diante. Então, qualquer coisa que esteja envolvida no querigma, os detalhes importam muito. A gente tem que prestar muita atenção nisso, certo? Tudo bem, eu quero avançar com isso. Eu fiz várias anotações nesse sentido aqui, mas é para dizer uma coisa. Se você quiser anotar essa frase, anote. O querigma é algo extremamente prático. O querigma é algo extremamente prático. Ele não é uma teoria bonita, né? Ele é algo que a gente precisa colocar assim, com as nossas melhores capacidades. Melhor tom de voz, melhores ideias. Não pense que você vai anunciar Jesus só sabendo o que você sempre soube. Busque novas ideias. Não é? Se for o caso, a maioria de nós aqui a maioria de vocês são meninas, eu acho, né? Eu não vejo aqui, mas tudo bem. Meninas, coloquem sua roupa bonita, né? Rapazes, coloquem a roupa bonita também. Penteie esse cabelo aí, rapaz. Vai bem bonito. Não vá. Nosso querigma, a gente apresenta ele muito mal porque parece que a gente não acredita nele. Eu sei que a gente acredita. Meu pai sempre dizia, não basta ser bom, tem que parecer bom. Então, faça de uma forma que você demonstre para as pessoas que você se importa com aquilo, né? Tudo bem, pessoal? Vamos lá, então. Tudo isso para falar do contato com a família. O contato com a família passa por todos esses detalhes, não passa por muita teoria, não. Passa por uma visão de seriedade que a gente é capaz de dar para as pessoas. E essa visão de seriedade é bem determinante, certo? É bem determinante. Ok. Então, aí na sequência, os números 229 e 230, fala-se de querigma ainda, de catequese com as famílias, fala da catequese da família, e algumas modalidades de catequese que a gente precisaria ter, como catequese para jovens casais, catequese com casais e tudo mais. Não sei se vocês podem escrever aqui, né? O meu tom de voz está baixo mesmo, Iracema, é verdade. Tenta fazer assim, ó. Tenta colocar um fone de ouvido. Eu estou um pouco sem voz nesses dias, né? O motivo, na verdade, é que eu estava muito quente, eu tomei sorvete e depois saí no sol quente. Foi isso aí, agora estou sem voz por causa disso. Põe um fone, talvez pode ser bom, né? Mas olha só, deixa eu dizer mais uma coisa sobre isso aqui para vocês. Olha aqui, catequistas, eu acho que muitos de vocês são coordenadores, né? É preciso criar recursos competentes para evangelizar os pais, para evangelizar jovens casais, para evangelizar noivos. Esse recurso precisa ser sistemático e precisa ter um itinerário, certo? O que é um itinerário? É ponto A, B, C e D. Quantos pontos vai ter no itinerário de uma catequese com pais? Pode ter 5 pontos, pode ter 15. Habitualmente, nossos encontros com crianças e adolescentes têm 30 pontos, dá o equivalente aí a 2 anos, né? A 1 ano, pelo menos. Veja, quase sempre aqui, eu só vou fazer mais esse comentário para avançar, mas esse comentário é importante. Eu dizia que nós já somos aptos a pilotar um veículo chamado Encontro de Catequese. Eu convido vocês a pensarem essas realidades aqui, vocês que são coordenadores, pensarem em um veículo diferente para evangelizar casais, para evangelizar noivos, para evangelizar outras pessoas. O veículo, claro, vai ter um querigma, mas o veículo não é o encontro clássico de catequese. Pode ser um acampamento, por exemplo, correto? Claro, isso dá certo com jovens, dá muito mais certo com jovens. Pode ser um jantar
para casais, isso é um veículo também, correto? Eu gostei que uma paróquia vizinha aqui, agora não, mas antes da pandemia, fazia o baile dos namorados, uma coisa assim, né? Quem tem namorado, quem não tem vai lá, eu falava brincando, quem não tem vai lá achar, quem tem vai lá para melhorar isso. Era um jantar, mas era um baile também, isso é um veículo, vocês estão entendendo? Não tem que ser aquele encontro clássico que a gente faz, tá? Tudo isso é para dar ideias, essas ideias não estão aqui, mas são ideias que podem ter aplicações. O motivo é sempre o mesmo motivo que eu comecei a minha fala. Se a nossa catequese não se tornar atraente, não vai adiantar, vai ficar só a gente lá. E ela não está atraente, ela não está agradando as pessoas, ela está cansativa. Né? A nossa catequese não pode ser cansativa, correto? Avancemos um pouco mais, então. Fala-se de catequese com adolescentes, crianças. Aqui, um pouco do que eu falei também serve. O número 244, eu estou só pegando os pontos mais importantes, tem o título de Catequese na Realidade Juvenil. Essa realidade é bem desafiadora, e essa realidade não tem, a gente já ouviu falar antes, mas a gente sabe. Olha só o que diz aqui. Bem no meio do parágrafo diz assim: a capacidade dos jovens, número 244, a capacidade dos jovens de renovar, reivindicar, exigir coerência e testemunho, de voltarem a sonhar e a se reinventar, pode ajudar a comunidade. Né? Pode ajudar a comunidade eclesial a compreender as transformações culturais do nosso tempo. Pode ajudar mesmo, gente, porque, no mínimo, para falar com jovens, a gente precisa estar um pouco mais antenado ainda, não é? Isso é importante. E quando a gente consegue conhecer um pouco mais da nossa fé, a gente se torna catequista ainda melhor. Você se lembra de quando começou a tua missão como catequista? Você talvez sabia menos do que hoje, e porque sabia menos do que hoje, a tua ação certamente não tinha o alcance que tem hoje. Então, vamos agradecer, você fez uma caminhada boa, mas ainda assim podemos fazer uma caminhada ainda melhor. Né? Fala-se também da pré-adolescência, fala-se aqui a catequese segundo as idades. Olha, aqui, eu vou fazer aqui não dá para a gente falar de tudo pelo espaço de tempo que nós temos, mas eu faço aqui um convite a vocês. Provavelmente, nesse ano, eu apresentarei alguns conteúdos de catequese conforme as idades. Eu tenho vários conteúdos assim produzidos já, estão lá no meu canal. Se você é catequista de adulto, ou de adolescente, ou de criança, é bom se especializar no que pensa cada pessoa em cada idade, certo? O que pensa uma criança, por que ela pensa daquele modo, quais são os recursos que podem ser mais interessantes para evangelizá-la, ou isso vale para um adulto ou para um idoso, mas isso não é novidade para nós. A gente deve pensar como é que podemos conversar e interagir com uma pessoa dentro daquilo que é importante para ela, não para você e não para mim. Um problema da nossa catequese é que a gente usa uma linguagem muito padrão para todo mundo. Uma linguagem que às vezes não parece ter brilho próprio, não parece ter cores próprias. Então, como é que a gente faz isso? Entendendo o que pensa cada idade, certo? Como eu sou catequista de adolescentes, eu me especializo nisso. Eu gosto de entender como eles pensam. E você deve fazer o mesmo, certo? Muito bem. Vamos lá. Se vocês têm dúvida, vocês podem ir colocando aqui a dúvida, viu, gente? Fala-se de catequese com idosos. Aqui no número 269, temos uma urgência, que é a catequese junto a pessoas com deficiência. Aqui, aqui está usando o mesmo termo, né? Catequese com pessoas com deficiência. Uma percentagem alta das nossas crianças, adolescentes e jovens possui deficiências. Algumas são mais explícitas, outras não tanto. Mas o fato é que, muitas vezes, a gente passa por cima dessas crianças, desses adolescentes, sem perceber esse tipo de situação, ou a gente não tem uma preparação para isso, não é mesmo? Aqui, talvez, eu não quero dar trabalho para ninguém, e também não é minha pretensão, mas é só algo que eu falo para toda a diocese.
Aqui talvez é importante pensarmos sempre em fortalecer no nível de arquidiocese um recurso para que exista uma formação permanente. Eu acho que já deve ter em Teresina isso, mas o único modo é buscar a formação permanente nessa área, porque se no ano passado eu não tive um catequizando com dificuldade de audição, se no ano anterior eu não tive um catequizando com dificuldade de enxergar ou até uma dificuldade de processar mentalmente as informações, pode ser que nesse ano eu tenha. Eu preciso estar preparado, não é? Eu preciso. Eu sei que não há tantos formadores nessa área, e eu sei também que não há tantas formações, pelo menos aqui nessa parte. Mas a gente precisa se preparar para isso, correto? A gente precisa se sensibilizar. O número 273 também tem uma realidade que é um pouco esquecida, que é a catequese com migrantes. Já falei anteriormente sobre isso, só vou pincelar mais um pouquinho. Eu acredito que é tarefa da catequese paroquial preparar e pensar o encontro daquelas pessoas que estão chegando à minha paróquia. Acredito que poderíamos ter algumas pessoas envolvidas, aí é um novo serviço catequético, certo? Pode dar o nome que quiser, catequese da acolhida, por exemplo. Não precisa escrever ou dizer catequese de imigrante. O que faz um catequista de acolhida? Ele simplesmente é alguém que sabe ser simpático e sabe conseguir a possibilidade de chegar até alguém que é novo no meu bairro e ser amigo dessa pessoa, trazer essa pessoa para a comunidade. É isso. Não é nada mais que isso. Saber se precisa de alguma ajuda, se a paróquia tem condições de criar um banco de trabalho, por exemplo, esse catequista da confiança ou catequista da acolhida, vê se a pessoa precisa de um trabalho, faz essa ponte, não é difícil. Basicamente, tem que ser alguém bem comunicativo, não é? Organiza almoços, organiza encontros para essas pessoas. Essa catequese dá muito resultado. Já foi provado há muitos anos que o que faz as pessoas mudarem e saírem da Igreja Católica não é nenhuma doutrina. Tanto que elas continuam sem saber, não sabia a doutrina católica, entra na religião qualquer coisa, continua não sabendo aquela doutrina também, nem a nossa, mas o que eles não percebem é que o que ajuda a conversão de alguém é justamente a sua capacidade, a capacidade da comunidade de acolher a pessoa. Tudo bem, pessoal? Isso talvez não seja novidade, então, mas a gente precisa pensar nisso. Não é? Isso, catequese em várias outras condições. Aí em Teresina tem um trabalho bonito da nossa irmã Gracinha, não sei se ela está aqui, mas ela faz um trabalho de catequista com os meninos de uma fazenda da diocese que cuida, que faz reabilitação, né? Tira os meninos e as pessoas da droga, e ela faz um trabalho bonito lá. Eu fui até lá para ver a ação catequética dela, foi bem bonito. Então, isso é um tipo de catequese também que a gente pode valorizar, né? Com isso, nós estamos agora entrando no 9º capítulo, que é o capítulo que se chama A Comunidade Cristã, Sujeito da Catequese. Correto? Vamos ver o que é importante nesse capítulo para a nossa formação. Primeiro, tem uma relação teológica interessante que você pode acompanhar no número 283, que é a relação que fala do catequista e da palavra de Deus. O catequista como ministro da palavra de Deus, ministro da palavra. Para começo de conversa, você sabe que a palavra de Deus não é a Bíblia. A Bíblia não é a palavra de Deus, ela tem parte da palavra de Deus. A palavra de Deus, a gente sabe que é Jesus, e a gente sabe que a palavra de Deus também está em outros lugares que não é apenas a Bíblia. Um terço ou um rosário é parte da palavra de Deus também, não é? A celebração da liturgia é parte da palavra de Deus. A palavra de Deus não é Bíblia só. Mas a gente sabe que o verbo divino, a palavra propriamente dita, perdão, também ecoou na Bíblia. A gente sabe disso. Então, primeiro ponto importante aqui, catequista, olha bem aqui, presta atenção. É muito necessário que você cada vez mais conheça e goste da palavra. Conheça e goste da Bíblia, certo? É bem importante isso.
A Bíblia tem uma riqueza grande e a gente precisa desenvolver hábito de estudar a Bíblia. Eu não vejo muito catequista com hábito de estudar a Bíblia. Não sei se só eu que vejo isso. Não fique esperando a formação cair no teu colo. Tenta se informar, tenta ler. Há bons sites católicos hoje em dia. Se você talvez está numa região que a internet às vezes não é tão boa, a minha região aqui, vocês sabem, a internet cai toda vez. Então, o que é que a gente pode fazer? Talvez buscar uma revista católica, talvez um livro lá do meu padre, eu não sei. O fato é o seguinte, a gente precisa desenvolver o hábito de estudar a Bíblia, correto? Nós não temos esse hábito, e quando eu falo, muita gente fica bicuda comigo. Mas é uma vergonha. Somos catequistas há quanto tempo? Muitos de nós somos catequistas há tantos anos. Eu sou catequista desde 2008, pelo menos. E eu vejo gente que também é catequista daquela época e não tem o hábito de estudar a Bíblia. Catequista, você tem que estudar sistematicamente a Bíblia. Não fique esperando formação, vai atrás, não é? Vai atrás. Ainda bem que nesse tempo da pandemia, muitos bons formadores de Bíblia, padres e freiras, leigos, leigas, foram para as redes sociais. Acha um desses que é biblista, comece a segui-lo, né? Então vamos lá. Porque é muito bonito, gente, isso aqui é tudo capítulo 9. É muito bonito a gente falar, olha, a palavra de Deus é o centro para nós, a gente cultiva a palavra, mas a gente não faz nada de concreto. A gente fica esperando, muito acomodado no nosso cantinho, que vem até mim, não é? Essa formação. Não, pode parar. Acho que deve ser motivo de vergonha para catequistas quando a gente vê essas religiões não católicas que eles não entendem da Bíblia, não, isso é fato. Mas às vezes eles têm um conhecimento que eu e você que participamos de tanta coisa não temos. Então isso tem que ser motivo de fazer a gente pensar também. Gente que pertence a comunidades que não são católicas entende do nosso livro e a gente não entende. É um absurdo isso, correto? Procure dar seus pulos para você suprir essa lacuna. O fato é que você não pode permitir que mais um ano se passe, a gente está só no início, nos primeiros dias desse ano. Não permita que esse ano você entre e saia dele sabendo o mesmo que você sabia de Bíblia no ano anterior. Não permita. Né? Você, entre as competências que você precisa ter, a competência com a palavra de Deus é uma das primeiras. Você tem que saber, tem que entender, precisa ler, precisa se informar. Tudo bem? Vamos avançar um pouco. Se você ficar parado e parada, você vai virar caramujo. Você quer virar caramujo? O caramujo tem a sua casinha, né? E fica entrando dentro dela para se esconder quando uma plantinha pega nas anteninhas dele. Aí ele fica ali dias e dias dentro da casinha. Você é caramujo ou você é catequista? Né? Então, faça essa delicadeza. Para com isso. Coloque essas antenas para funcionar. Aqui tem outras considerações que não são tão necessárias. Fala-se das estruturas, fala-se da estrutura das dioceses, das paróquias, como elas devem ser estruturas também que favorecem o estudo da Bíblia, mas não fique esperando, né? Não adianta. Tem paróquia que parece que a liderança é toda ela cozida e está dentro de uma espécie de, como é que eu posso dizer? Está dentro de um congelamento. E essas lideranças não fazem nada e não vão fazer. Então não espere. Vá você e faça, né? Paróquia vizinha vai oferecer alguma coisa boa, vai lá, faça. Se a tua liderança paroquial for do bem, vai gostar. Não vai ficar com ciúme. Ah, foi lá com fulano de tal e não veio aqui? Não, vai também. Vai lá com fulano de tal. Participe. Né? Muito bem. Ok, avancemos um pouco mais aqui. A gente vai pular alguns números, porque são números muito burocráticos, né? E agora a gente vai para o 10º capítulo. O 10º capítulo, que é um dos mais centrais, é um dos capítulos mais importantes que a gente tem para estudar. O capítulo que trata da catequese diante de coisas muito diferentes que só estão acontecendo agora. Esse capítulo 10 aqui, eu costumo chamar de prova de fogo, porque é onde se trata de coisas
que você e eu não recebemos informação muitas vezes suficiente para isso. Ou trata de coisas que no tempo da nossa catequese não existiam. O capítulo 10, então, é um capítulo que traz os grandes desafios que a gente tem pela frente. O primeiro desafio está no número 320, que diz assim: a cultura contemporânea é uma realidade muito complexa, uma vez que, por causa dos fenômenos da globalização e do uso em massa dos meios de comunicação, aumentaram as conexões e as interdependências entre questões e setores que no passado podiam ser considerados distintamente. Ou seja, é como se, de repente, por causa dos meios de comunicação, a gente tivesse uma casa toda organizada e agora o meio de comunicação é um terremoto que derrubou tudo, misturou tudo, né? Você já viu imagens de casas que passaram por terremoto, países onde tem terremoto? É uma imagem que dá uma certa angústia em quem é bem organizado, porque simplesmente bagunça tudo. Esse terremoto que aconteceu e que está acontecendo é o terremoto dos meios de comunicação social. Ele tirou certezas que as pessoas tinham, ele trouxe novas informações, não é que tudo é ruim, mas junto com as informações, ao mesmo tempo, vem a mentira, a notícia falsa, mas ao mesmo tempo junto vem aquelas outras informações que são lúcidas e claras. Tá bem. O fato é que a gente foi pego de surpresa. Agora, aqui vai só um comentário muito breve nessa questão, que é o seguinte: filtro. Você precisa usar filtro dentro dessa questão nova das redes sociais. Há pessoas que acordam de manhã, a primeira coisa que fazem é pegar o celular e ver quantas mensagens de quantos grupos recebeu durante a noite. Ou que vai na rede social para ver quem curtiu a foto. Não, essa questão do filtro é bem séria. Corta tudo isso. Ao mesmo tempo, nas redes sociais, veja como é que você está gastando o seu tempo, certo? Isso é bem importante. O tempo é dinheiro também. O tempo é precioso também, certo? E ver o que é que você está fazendo nas redes sociais, se isso não está te atrapalhando a se construir como pessoa, correto? Sabe como o diretório chama em algum lugar, aqui eu não vou lembrar o número, mas acho que é quando fala da internet, o diretório chama a pessoas que só vivem juntas com quem pensa igualzinho, chama isso de circuito fechado, que é uma expressão do Papa Francisco. Vê se nas tuas redes digitais você não está só seguindo gente igualzinho a você. Eu não estou dizendo na catequese, não, mas estou dizendo de forma geral, né? Isso um pouco que atrapalha a nossa capacidade de perceber o diferente. Eu e você, nesse caso, devemos ter qualidades como bons caçadores. Se o bom caçador não consegue distinguir o que é o barulho do vento e o que é o barulho de um animal selvagem, ele vai acabar sendo atacado pelo animal selvagem. Quando você e eu, nós lidamos com pessoas, na nossa prática como catequistas, a gente tem que perceber nas falas do nosso catequizando, no modo como ele se comporta, no modo como os pais falam, a gente tem que perceber quais são as sutilezas, quais são as questões ali mais a nível de detalhe para poder ajudar aquelas pessoas. Só que quando eu entro numa rede social e transformo essa rede social num ringue, e eu só aceito gente que pensa, por exemplo, no ponto de vista ideológico ou político como eu, estou fazendo algo que não me ajuda. Perdão pela palavra, mas a palavra é essa. Isso vai me emburrecer, vai me deixar emburrecido. Só que é uma espécie de ilusão. Quando eu estou junto com pessoas que me confirmam na minha forma de pensar, eu acho que sou inteligente. Só que, na verdade, eu estou deixando de conseguir conversar com aquele outro que pensa diferente. Correto? Tudo isso está no diretório, viu, gente? Isso aqui são comentários pastorais, mas que estão no diretório também. Correto? Avancemos um pouco mais aqui. Isso tudo para falar da questão da conexão, né? Agora tem uma questão também, que está no número dos 326, que é a questão do contexto urbano. Acredito que a maioria de vocês mora em Teresina ou talvez em cidades próximas, que são parte da arquidiocese, não é mesmo? Muito bem.
Não tem problema se você também mora numa região de fazenda, por exemplo. O fato é que a cultura urbana, que é o que está falando no número 326, é uma cultura que se espalhou pelo campo, pelas fazendas, pelo litoral, por todo lugar. Então, essa cultura urbana acaba moldando a forma das pessoas pensarem. E a gente talvez está atuando dentro de uma cultura rural. Não é crítica, não, é só forma de pensar. Qual que é a grande questão de fundo aqui? A questão de fundo, que entre outras coisas, gente, é uma forma de lidar com o tempo e uma forma de lidar com os processos de um modo diferente. Antigamente, quando quase todos nós morávamos no campo, quando eu digo nós, era nós brasileiros, né? Nossos antepassados, pelo menos. Quando a cultura brasileira era marcada pela vida no campo, o tempo que as pessoas tinham para resolver problemas e situações era diferente. A forma como as pessoas resolviam as coisas era muito diferente, não é? Hoje em dia nós vivemos uma realidade que perdeu esse lado saudável e agora entramos num lado quase patológico da correria do tempo, correto? Por que estou falando isso? Porque tem catequista que tem a pachorra de perder o ano catequético inteiro tratando de algum tema de qualquer modo, não eficaz, não eficiente, e aquele catequizando vai ficar prejudicado, porque dentro dessa nova forma de pensar a vida que é urbana, o ano que passou, acabou. Não vai ter um retorno. Ele nunca mais vai voltar. E aquele catequizando vai ficar marcado por um prejuízo, correto? Pode pensar que essa palavra está um pouco dura, mas é só para a gente pensar que o contexto urbano traz algumas exigências que não dá para fugir. Não é que eu quero que você vire uma espécie de máquina, né, mortífera da catequese, né, o dominador, qualquer coisa assim. Não, não é isso, não. Mas você precisa ter claro isso. Você está agindo dentro de um tempo bem limitado, com pouca manobra para erro ou para ensaio. E tem catequista bendito que pensa que a vida inteira ele vai ficar treinando como se ele estivesse ali brincando de catequista. Não, isso não pode acontecer mais. A gente tem que colocar um pouco de visão de eficácia na nossa missão, certo? Não é nada demais. Se os apóstolos ficassem pensando como é que eles iam fazer o anúncio, como eles iriam fazer o querigma, a Igreja Católica não teria existido se fosse depender disso, certo? Então eles sabiam de uma coisa: o tempo que eles tinham era muito curto e eles tinham que ser criativos para isso. Senão eles iam acabar sendo martirizados e não iam evangelizar. Então a gente fala do contexto urbano, e aqui na sequência 329 e 331 falam de dois outros contextos menores: o contexto rural e o contexto das culturas locais tradicionais. Não sei se aí tem, por exemplo, comunidades indígenas, ou se aí tem comunidades quilombolas, ou se aí talvez tem até comunidades de países europeus que chegaram aqui e fizeram aquelas colônias deles. Enfim, o fato é que a pessoa se liga ao seu mundo pela cultura que ela tem. Tudo isso que eu falei aqui significa que eu preciso evangelizar bem firme nas raízes daquela cultura, não nas minhas, na raiz daquela cultura, correto? Aí a catequese vai conseguir fazer um grande avanço, vai conseguir ser mais eficaz, mais eficiente. Pessoal, está dando para acompanhar? Está dando para me ouvir direitinho? Vamos lá, então, vamos continuar aqui. Isso, vamos lá. Está quase acabando, viu? Ótimo, obrigado. Muito obrigado. Estou vendo aqui o que vocês estão escrevendo. Perfeito. Cícero escreveu assim: verdade, temos que fazer uma busca pelo conhecimento, sempre alimentados pela palavra. Ótimo, obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Vamos lá, então, né, gente? Eu não quero cansar vocês aqui. O número 336 traz uma ferramenta secreta. A partir da década de 1980, o Brasil foi surpreendido por uma espécie de terremoto silencioso. A partir de 1980, começou a surgir no Brasil uma classe, um tipo de religião protestante chamada pentecostal.
pentecostal não é protestante exatamente, são pessoas, são religiões diferentes. Aliás, eles não são amigos, inclusive, né? Eles não se gostam muito. O fato é que uma das características que os teólogos começaram a perceber que os pentecostais tinham, essa característica levou mais de 30 anos para aparecer, para as pessoas perceberem. Está aqui, ó. O diretório chama isso de piedade popular. As religiões pentecostais cresceram nas nossas periferias porque aqueles líderes religiosos usavam um recurso que a Igreja Católica meio que tinha abandonado e jogado fora. A questão da piedade popular. Eu sou amigo dos padres claretianos, eles têm uma revista chamada Revista Ave Maria, que é publicada pela editora Ave Maria também. O fato é que a revista Ave Maria, até 1970, era uma das revistas de maior circulação no Brasil. Quase toda casa católica tinha a revista Ave Maria, mas havia várias outras revistas além dessa. O fato é o seguinte, só estou contando isso para vocês para dizer o seguinte. Por uma questão aí teológica mal interpretada, alguns teólogos começaram a perseguir as nossas piedades populares, correto? E isso foi um grande retrocesso, porque os pentecostais pegaram as piedades populares e começaram a utilizar. E parece que deu certo, porque eles estão quase sendo metade da população brasileira de hoje, certo? A piedade popular é um recurso da Igreja Católica e é um recurso que coloca as pessoas dentro de uma raiz. Piedade popular são todas aquelas práticas, hábitos e costumes que a pessoa tem para rezar e para rezar a sua vida dentro das tradições que seus avós lhe ensinaram. Bom, eu não vou falar muito disso, mas acho que ficou claro, né? Viu, catequista? Valoriza a piedade popular na tua catequese, certo? É bem importante isso. Vale a pena a gente jogar um pouco de lado a dinâmica e colocar algumas piedades populares, elas são muito eficazes, tá bom? Não fica só fazendo dinâmica, não. Ok. No número 343, fala-se do contexto ecumênico e do pluralismo religioso. Contexto ecumênico, o ecumenismo é uma questão que não é sempre entendida pelos católicos. Teve alguns exageros também, mas primeiramente entenda o seguinte. O que é ecumenismo? Ecumenismo é quando a gente, pelo menos, dialoga com aquele outro que acredita em Cristo também. A Igreja Católica é a comunidade criada por Cristo. As outras igrejas foram nascendo aí por questões históricas. Nunca você precisa negar esse fato teológico, histórico, para conversar com a outra pessoa dentro do ecumenismo. Ecumenismo não significa você anular a sua identidade católica. Ecumenismo não significa você abraçar tradições que não são católicas. Ecumenismo, basicamente, é você entender algo muito simples. Todas essas religiões aí estão a caminho de retornar para a Igreja Católica, em algum momento. Quando isso vai acontecer, não sabemos, mas o fato é que isso vai acontecer. Vocês gostam de ler, passa na livraria Nova Aliança, tem um livro lá chamado, deixa eu lembrar o nome, que é do Scott Hahn, chamado, acho que é A Caminho de Roma, uma coisa assim. Né? Eu não vou lembrar agora, mas tem vários livros do Scott Hahn. Quem é Scott Hahn? Scott Hahn é uma pessoa que você, catequista, tem que conhecer. Alguém aqui conhece Scott Hahn? Todos os caminhos levam a Roma, né? Isso mesmo, Aldeci. Isso mesmo. Todos os caminhos levam a Roma. Muito obrigado. É um livro fantástico. Isso mesmo. Todo catequista tem que conhecer os livros do Scott Hahn. São publicados no Brasil, alguns pela editora Paulinas, outros pela editora, agora não lembro do professor Felipe Aquino, mas lá na Nova Aliança tem, vai buscar lá. Tá? Muito bem. O fato é, ele era um pastor protestante que foi estudando e chegou à verdade do catolicismo. Ele conseguiu fazer a passagem para sair da religião dele e entrar na Igreja Católica. Ele que era pastor. Agora, às vezes, você e eu que somos catequistas temos que fazer essa mesma passagem e não fazemos. Às vezes porque a gente não lê nada, não se informa de nada, né? Vamos buscar exemplos bons que existem. Eu só estou dizendo isso para completar o pensamento aqui que eu dizia sobre ecumenismo.
o ecumenismo, na verdade, é uma oportunidade que nós estamos dando para os nossos outros irmãos de também se aproximarem de nós, né? De se aproximarem da igreja que sempre existiu. Não é que seja a melhor igreja de todas, não é que eu quero dizer, não. Não é que não estou anulando as outras, não é isso, não. Né? A Igreja Católica é muito lúcida, ela fala que qualquer religião pode ter as sementes do verbo lá com ela, correto? Qualquer religião pode ter. Mas o ecumenismo é você entender isso, entender que a Igreja Católica tem um papel dentro da história, entender que nesse papel você tem parte muito importante, certo? Para salvar a humanidade. O ecumenismo é isso, correto? E a gente tem que ensinar isso para os nossos catequizandos. Isso é importante. Dá para ter diálogo com, por exemplo, pessoas fundamentalistas? É muito difícil. Mas até na questão da catequese, num contexto de ecumenismo, você tem que ensinar, inclusive, isso. E também ensinar que nós nunca devemos fazer essas cenas que fazem aí os fundamentalistas. Agredir sacerdote, agredir freira, tacar pedra nas nossas procissões, isso tudo a gente recusa. Eles fazem muitas vezes isso, mas a gente não deve responder na mesma moeda isso. Isso nunca deu certo. E nós não precisamos disso, porque somos maduros. Correto? Muito bem. Eu só estou resumindo um pouco aqui. Lembrando que as religiões protestantes, ou igrejas protestantes, têm muita admiração pela Igreja Católica. Então, trate os protestantes muito bem, pois eles são educados. Pentecostais não são educados, pentecostais não entendem nada de teologia, mas eles estão aí como se fossem crianças de 1 ano de idade. Tá? Trate eles assim, correto? Isso é também parte do ecumenismo. Enfim. Só que nunca generalize, porque as pessoas, mesmo assim, não são todas iguais. Há um contexto com outras religiões, que está no número 349. Outras religiões são todas as religiões que não são cristãs, e por isso você também precisa conhecer um pouco sobre a doutrina de cada uma delas. Se você não conhece, você não tem como orientar o seu catequizando. Precisa conhecer para orientar, né? Ok. Aqui fala de outras questões importantes também. A cultura digital já foi bem abordada no nosso primeiro encontro, não é? A cultura científica. Eu posso resumir muito isso para vocês, dizendo que quanto mais vocês lerem, mais vão conhecer muito disso, certo? Depende muito da base que você constrói. Você já montou um castelo de cartas? Eu acho que nem todo mundo já fez isso, mas é uma coisa muito simples, né? O castelo de cartas de baralho tem uma condição básica para ele ficar de pé, que é quando você monta na sua base uma base maior. E aí você vai colocando as cartas em cima daquela base. Não é possível você fazer um castelo de cartas com a base invertida. Isso não existe. O castelo de cartas vai ter uma altura maior quanto maior for a sua base. O nosso conhecimento também depende de uma boa base. A nossa compreensão depende de uma boa base. Mas você pode me falar assim, olha, Thierry, mas eu nunca pude estudar direito, eu fiz até a 8ª série, eu fiz até a 4ª série, bom, isso, gente, eu entendo e sei que isso pode ser verdade para muitos de nós, mas a nossa base a gente vai construindo a cada dia, principalmente pela leitura. Quanto mais você lê, mais as coisas vão ficar claras para você. Mais você vai ter clareza numa série de coisas. Catequista precisa ler muito, precisa ler demais, né? Não vou precisar também, talvez, revisar isso. Algum conceito eu já estou aqui já revisando, né? Vocês já sabem disso. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem vários outros conceitos aqui, esse é um dos capítulos mais importantes. Ok. E assim a gente chega no 11º capítulo, que se chama Catequese a Serviço da Enculturação da Fé. É um capítulo já praticamente que finaliza, que encerra o diretório, já que o capítulo 12 é só alguma orientação burocrática. Enculturar a fé, na verdade, a palavra é uma palavra que um pouco nos assusta, talvez, ou não deixa muito claro, mas enculturar a fé hoje, basicamente, é você dar
cores locais, dar cores das esperanças que o adolescente tem para, ou que o jovem, ou que o adulto tem para a sua catequese. Isso é enculturar. Eu não sei como é que eram as roupas típicas do Piauí, por exemplo. Cada estado brasileiro tinha suas roupas típicas até o começo do século XIX, né? Depois foi padronizando, a gente veste roupa assim, meio parecida, mas... Então, enculturar a fé não é você fazer um resgate daquelas roupas que os nossos antepassados usavam e passar a fazer, então, uma catequese resgatando antigas questões. Não, talvez não seja isso. Talvez a forma mais interessante de enculturação da fé é você fazer com que a tua catequese seja atraente para o teu catequizando. Faça sentido nesse tempo para ele, certo? Um exemplo de catequese que deu errada no Brasil é um exemplo, não é crítica, é só constatação. Quem me conhece sabe disso. Mas um exemplo de catequese que deu errada foi o exemplo de catequese que tivemos a partir da década de 70, de teologia que tivemos, e que não soube se apresentar de forma interessante para as pessoas. Se apresentava numa postura muito autoritária, julgando, diminuindo, não é? Isso não deu certo. A gente colhe os prejuízos até hoje e vai colher por muitos anos. A nossa catequese tem que ser muitas coisas, não é fácil não. Por isso que eu digo que catequista merece um tapete vermelho, onde quer que esteja. Porque precisa ao mesmo tempo estudar muito, precisa ao mesmo tempo entender o que é que precisa dizer para o seu catequizando. Precisa entender o que o catequizando está pensando e sentindo. Quase que é um trabalho aí de vidência, praticamente. Você tem que ler o coração da pessoa. Catequese é tudo isso. Catequese não é fácil. E a enculturação na fé é basicamente isso. Você conseguir ser uma catequista tão interessante para o teu catequizando que ele passe a entender que você é parte essencial da vida dele. Que ele não vai lá por uma obrigação ou por pegar, por ganhar presença, ou enfim, por qualquer coisa, mas ele vai lá até a sua catequese porque ele vê que você é uma pessoa única no mundo, uma pessoa que não existe ninguém parecido com o que você é. Você me entende quando eu digo isso? Isso é uma das faces da catequese enculturada. Você consegue ler o coração do teu catequizando e traduzir para ele as coisas mais bonitas do mundo em uma forma de ser pessoa que ele entende e admira. É isso que é enculturar a catequese. Tem receita pronta para isso? Porque eu dava receitas lá no início desse encontro de hoje. Para isso que estou dizendo aqui, não tem. Tem uma chave só, uma chave bem pequenininha. Você já viu aqueles pingentes de chave, não é? Que algumas pessoas têm? Pois bem, essa chave é bem pequenininha também, se chama amor. É como aquele pequenino pingente que as pessoas carregam nas suas correntes. Esse pingente que se chama amor é capaz de fazer com que você, amando o seu catequizando, amando a pessoa que ele é, que pode ser incompleta, pode ser uma pessoa talvez não tão equilibrada, pode ser uma pessoa que está se formando, se preparando ainda como um ser humano. É amando o teu catequizando que você vai conseguir fazer isso, alcançar o coração dele. Essa é a única forma. Não tem receita. A única orientação é essa, que você ame o teu catequizando. Né? Tudo isso aqui está dizendo no capítulo 11, então. Certo? Avancemos um pouco mais aqui sobre isso. Na questão de enculturação, vai junto a questão da cultura. Como eu vou dizer? A questão cultural que reveste as relações. A questão cultural que está em volta das relações. Aqui fala-se que cada país deveria ter um catecismo, né? Isso para nós não é relevante. O Brasil, desde o início, fez uma opção. Nós temos um número imenso de ótimos teólogos, mas o Brasil, desde sempre, por ser fiel à Santa Sé, muito fiel, falou assim, nós não vamos fazer um catecismo brasileiro. Você sabia disso? O Brasil é um dos poucos países que não tem um catecismo próprio. Qual é o catecismo que a gente valoriza e cuida? Está atrás de mim aqui, o catecismo da Igreja Católica, né, versão do Vaticano, porque o Brasil é muito fiel à Santa Sé, né, a Igreja Católica no Brasil. Então, gente, como nós não temos um catecismo brasileiro, como nós quisemos ficar junto com Roma,
precisa conhecer o catecismo, o catequista, não é? Vocês têm catecismo em casa? Quem não tem catecismo ainda precisa ter catecismo, viu? Pede para a paróquia providenciar um recurso, é isso que eu estou dizendo mesmo. Fala para o teu padre lá, grava essa parte aqui, pode gravar no celular que você mostra para ele depois. Querido padre, providencie recurso para suas coordenadoras, coordenadores e catequistas comprarem o catecismo da Igreja Católica. Não o pequenininho, mas o grande mesmo, por causa da letra que é boa, né? Paróquia, faça aí um jantar, faça aí uma pizza, não sei. Compre catecismo para os catequistas, né? Não vou nem chamar de investimento, isso só é uma ferramenta de trabalho, né? A gente é bom para falar assim, tem que ler o catecismo, né? Precisa ler, catequista que nunca leu, mas eu quero falar para a paróquia que nunca deu o catecismo para o seu catequista, você está pensando o quê? Né? Padre que nunca se preocupou em oferecer o catecismo, talvez tenha algum padre aqui. Vamos colocar a mão na consciência, no coração, né? Vamos colocar a mão no bolso também, oferecer um catecismo para o nosso catequista. Precisamos, é necessário, é uma ferramenta muito necessária. Eu que estou dizendo isso, não, o diretório. O diretório está dizendo como é necessário que a gente tenha contato com o catecismo, né? Tá bom? Vamos lá, o que mais aqui? Então, já vão falando isso para as paróquias de vocês. Terminar uma turma de catecismo da Igreja Católica que eu estou acompanhando. São algumas centenas de pessoas. Eu vou começar outro curso do catecismo e vocês venham fazer junto comigo, tá bom? Não paga nada, mas vocês têm que ter o catecismo, é necessário, tá? Aí a gente vai sair do ano de 2021 tendo lido o catecismo, tudo, né, bem estudado, com apostilas, com vídeos explicativos, né? O catecismo não é difícil não, viu, gente? Só que uma coisa que eu já percebi que desanima as pessoas de conhecerem o catecismo é que ele é uma obra extensa, e ele é muito bem escrito, não é difícil a linguagem, pelo contrário, você começa a ler e não quer parar, mas quando a gente começa junto com outras pessoas, a gente consegue chegar até o fim. Sozinho é mais difícil, a gente desanima. Tá bom? Então, se você gravou aí que é para o seu padre comprar catecismo, que bom, mostra para ele depois. Aí você tem o seu catecismo. Muito bem. Isso, e quem é coordenador aqui, mesma coisa, viu? Primeira missão de uma coordenadora é providenciar que cada catequista tenha catecismo necessário, tá? Vamos com isso, com essa reflexão, a gente vai agora para o capítulo final, capítulo 12, organismos a serviço da catequese. É um capítulo burocrático. Vou falar de forma muito resumida. Primeiro organismo a serviço da catequese é a Santa Sé. Santa Sé, para quem não sabe, é um conjunto de... É um país, é um conjunto de governo, é um conjunto de, como posso chamar, de estruturas governativas altamente sofisticadas, altamente eficazes, gerida por leigos e cardeais e padres e freiras e todo mundo lá. A Santa Sé é um país, e um país tem dentro do seu governo tem os seus ministérios, né? A Santa Sé tem uma série de dicastérios. O que são os dicastérios? São as secretarias de governo, não é? Tem também as sagradas congregações, que são a espécie dos ministérios. Não tem o Ministério da Economia, da Saúde, cada país tem. A Santa Sé tem várias sagradas congregações, que são esses ministérios. Tudo isso assessorado por universidades. Eles não têm assessores individuais. Há verdadeiras universidades que assessoram essas instâncias. E a Santa Sé existe para providenciar as partes mais difíceis da evangelização. Quando o Papa, aliás, não era Papa ainda, quando o cardeal José Ratzinger fez o catecismo da Igreja Católica, ele pôde contar com esse aparato, e agora a gente tem esse tesouro para sempre. Se a Igreja Católica, sei lá, por algum motivo desaparecesse da face da Terra, e daqui a 5.000 anos alguém achasse um catecismo da Igreja Católica, teria feito um grande achado arqueológico, porque ia descobrir toda a essência da Igreja Católica, que ficou tão bem colocada. Então, a Santa Sé é um organismo muito eficiente para a evangelização, certo? E agora, se eu falei da Santa Sé, fala-se também da Conferência Episcopal. A Conferência Episcopal do Brasil se chama CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
como é que o povo às vezes traduz, é muito engraçado, né? Esqueci, Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros, não é nada disso. Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A Santa Sé tem um aspecto sagrado, porque é onde o centro governativo que ajuda a igreja do mundo todo. A CNBB também tem um aspecto sagrado, não por ser governativa, mas por ser o magistério dos bispos. Então, os católicos têm 3 pilares que eles nunca podem se afastar. O mais antigo se chama tradição, o segundo mais antigo se chama magistério, e o terceiro mais antigo se chama escritura. Sagrada tradição, sagrado magistério, sagrada escritura. Para você e para mim, hoje, o sagrado magistério se chama Papa Francisco e os bispos em comunhão com ele. E tudo aquilo que foi feito antes deles, todos os 21 concílios, que eu sei falar o nome, o ano e o que foi tratado, tudo isso é sagrado magistério. Tudo que os grandes santos e santas da igreja deixaram escritos é também parte do sagrado magistério, quando falaram, né? E a CNBB também, catequista, é parte do sagrado magistério. Por isso, o catequista que ousa criticar a CNBB não sabe conhecer a própria fé. O catequista que critica a CNBB está fazendo um pecado muito sério, porque não se deve criticar os sucessores dos apóstolos. Se deve, não é mesmo? Principalmente quando isso envolve ideologias políticas que são contrárias ao evangelho. Você me entende, você sabe do que eu estou falando. Então, veja bem, a CNBB está dentro daquilo que é sagrado para nós, o magistério dos bispos, tá bom? Tá aqui no diretório, né? Tá aqui, ó, número 412. Vamos lá. A CNBB tem que ajudar a catequese, aí vem para a questão das dioceses, também tem que ter comissões e coordenações, fala-se que cada diocese tem que ter uma escola catequética, certo? E assim por diante. E como cada diocese tem que ter sua escola catequética, cada catequista precisa valorizar essa escola catequética. Não adianta falar a Arquidiocese de Teresina agora tem uma escola catequética em cada forania, mas aí as catequistas não participam. Não pode, né? A gente tem que ser muito corporativo, digamos assim, nessa questão, não é mesmo? Então, há um organismo assim, a gente precisa prestigiar. Ah, mas eu já sei de tudo, eu sou a rainha da cocada preta. Não, você não é. Se você estiver pensando assim, você está redondamente enganado ou enganada, correto? É sinal que você não entendeu nada. Então, você precisa mesmo muito fortalecer todas as iniciativas de formação. Vou concluir, então, o nosso encontro. O capítulo 12 já acabou. A gente fez esse encontro aqui, eu quero pedir desculpas por um motivo de saúde. No fim do ano passado, eu acabei não passando muito bem um dia, aí acabei não me encontrando com vocês, né? Talvez por isso o diretório ficou um pouco assim, meio, né? Passa, Um pouco ali. tá aberto no dela, é? Mas, No meu, é? Ah, e do seu não tá aberto, não. mas veja bem, o diretório é permanente, pessoal. A gente já conhecia o diretório anterior desse, né? O diretório que surgiu em 1997, a gente já tinha lido. Esse diretório, como todos os outros dois, é um diretório permanente. É uma escrita boa, bonita, né? Dá para você voltar a ler de vez em quando você tiver com menos trabalho. Mas, principalmente, eu quero te parabenizar. Não foram todas as arquidioceses que prepararam o momento de formação sobre o diretório, teve várias que deixou por conta da CNBB ou de outras dioceses, e a de vocês fez isso, e me sinto honrado por ter sido chamado e convidado para isso junto com vocês, não é? Digo que você continue firme na tua missão, o diretório. Eu tenho uma apresentação que eu chamo 15 tapas na cara do diretório. O diretório nos dá 15 tapas na cara, dá mais. Mas ao mesmo tempo que ele dá tapa na cara para a gente voltar para o bom caminho, ele também nos dá 15, 20, 30, 50 consolações. 50, 60, 90, 200 confirmações. Infinitas vezes ele diz como é importante o teu ministério hoje aí na tua realidade, na tua cidade. Não se esqueça disso. Permaneça sempre firme nesse sentido e quando tiver alguma dúvida, procure o diretório, ele pode lhe ajudar muito
a ter uma visão mais clara. Obrigado mais uma vez, desculpem alguma coisa, hoje especialmente desculpem minha voz de cantor do bailão da madrugada, né? Essa madrugada já não vou para o bailão, então amanhã minha voz estará melhor, né? Mas obrigado, eu acredito que todos vocês têm o meu contato, caso precisem, senão a nossa querida Aldeci tem, não é? O nosso querido Edmilson tem também, mas vocês podem me mandar mensagem com qualquer dúvida, a qualquer hora do dia ou da noite. Às vezes eu não vou responder na mesma hora, mas eu respondo, né? Eu volto a responder vocês em algum momento, tá? Se a Aldeci permite, eu vou fazer só um convite a vocês e depois eu me despeço, né? Obrigado, Aldeci. O ano passado, ofereci várias formações para catequistas do Brasil inteiro e eu percebi que há muita gente nova chegando no nosso meio. Por causa disso, eu criei um conjunto de, como eu vou chamar, de formações e chamei de Curso Aberto Nacional para novos e novas catequistas. É só para novos catequistas? Não, é para quem é catequista há 30, 40, 50 anos. Né? Só que a linguagem deste curso é voltada para quem está começando, tá bom? Então, vocês aqui, se quiserem, chamem catequistas, irmãos e irmãs nossos que estão por aí. Não vai ter custo nenhum, tá? Esse curso vai ser aberto e na sequência dele acontecerá o curso bíblico. Então, vamos participar para a gente já se informar. Quando vai acontecer? A partir do dia 3 de fevereiro, sempre às quartas-feiras, sempre às 20 horas de Brasília, que é o nosso mesmo fuso horário, tá bom? Dá tempo de você chegar em casa, né, seu esposo preparar o jantar para você, pôr você sentadinha lá no sofá da sala e você participar. Não é assim que funciona? Né? Trazer um suquinho para você. Então, você participa do CAN, Curso Aberto Nacional, tá? Lá na minha página Catequista em Missão tem tudo explicadinho lá, como é que você faz para se inscrever. Era isso que eu queria dizer. E agora eu te agradeço ao Aldeci, agradeço também ao Edmilson e a cada um e cada uma de vocês. Tá bom? Foi um prazer estar na Nós presença é que de vocês. agradecemos, viu? A sua disponibilidade, sua dedicação. Esse ano de 2020 você deu inúmeras formações, a gente pode acessar os vídeos aí no canal no YouTube, no Instagram, Facebook, e vamos participar, né, das formações que são muito importantes para todos nós. Né? Muito obrigada, viu, chefe? Imagina, eu que agradeço sempre a gentileza de vocês. Eu acho que todo mundo fala, mas vocês, piauienses, são muito gentis, são pessoas muito queridas, né? Acho que isso é muito bom a gente dizer. Então, obrigado mais uma vez, e precisando, podem contar comigo. Quem sabe nesse dia minha voz está melhor, né? Tá bom? Obrigada. Então tá certo. Imagina. Eu me despeço de vocês aqui então, né? E também encerro pedindo que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ó, beijo para Boa vocês. noite. Fiquem com Tá, Deus. boa Até noite. mais. Fica